Palmeiras e Santos hoje, a meu ver, são separados por um abismo que vai bem além do resultado do jogo de ontem. É mais profunda essa análise que faremos no vídeo de hoje. Mas antes você vai dar o like, vai se inscrever aqui e em todos os canais da TNT Esportes, no de Sola, no de Placa, do Cortes TNT Esportes, no MFM, no canal principal, para não perder os vídeos e lives que rolam por aqui todos os dias. E ver se o sininho das notificações está ativado aí, não esquece não, beleza? Ontem o Palmeiras venceu o Santos por 2-1 no primeiro clássico do Campeonato Paulista e dividindo um pouco aqui a análise do que foi o jogo, falando primeiro do vencedor, o Palmeiras melhora no segundo tempo com as substituições do Abel, principalmente a entrada do Rômulo no lugar do Felipe Anderson, que é um jogador cobrado pelo que não rendeu em 2024 e nos seus primeiros 45 minutos na temporada ontem, pouco fez. Precisa render. Ainda não rolou o Felipe Anderson no Palmeiras. Então a entrada do Rômulo melhora o time, a entrada do Marcos Rocha também, o Giai tinha feito um primeiro tempo discreto e já com 1 minuto do segundo tempo o Thales tem uma chance. A bola não chegava, com lucidez no primeiro tempo, com clareza, às vezes apostando em bolas longas, em lançamentos, o Palmeiras não conseguia municiar o Thales. O Thales foi municiado 2 vezes no segundo tempo, na primeira com 1 minuto ele errou, na segunda um gol de cabeça de centroavante, se posicionando muito bem na área, entre os dois zagueiros do Santos. Aliás, o Santos tomou um gol igualzinho no fim de semana contra a Ponte Preta. A gente estava lá em Campinas e mostrou pela TNT Esportes. E o Palmeiras prevaleceu no nível de competitividade do segundo tempo, conseguiu chegar mais à área, teve inclusive um pênalti que foi anulado por um impedimento prévio, então veja, né? Tem a chance do Thales, tem um lance de pênalti que é remarcado por causa de um impedimento, tem o gol do Thales de cabeça e tem o gol do Richard Rios no final, enfim, tem uma chance com o Estevão que manda na trave. Estamos falando de pelo menos 5 chegadas de perigo e 2 resultando em gol para o Palmeiras no segundo tempo. Coisa que o Santos não conseguiu fazer no seu melhor momento do jogo, que foi no primeiro tempo. Chegar tantas vezes na área, entrando na área, em condições de finalizar, em condições de levar perigo. Então o Palmeiras melhora no segundo tempo. E essa melhora, essa superioridade, ela é também física. A partir da metade, um pouquinho depois da metade do segundo tempo, o Santos morreu. E o Palmeiras claramente muito mais inteiro fisicamente, resistiu melhor ao jogo, evoluiu no segundo tempo e de novo ganhou o jogo no último minuto. Quantas vezes nessa era Abel Ferreira o Palmeiras arrancou vitórias como a de ontem, na última bola do jogo, no último minuto do jogo? É o nível de competitividade do Palmeiras que é muito maior que o do Santos e é um dos aspectos desse abismo do qual eu falava no início do vídeo. E o legal é você ver que enquanto não chega esse 9, o Thales já tem 2 gols. Tá jogando uma pressão no Flaco Lopes. Recentemente até o Abel disse, olha, o nosso melhor 9 hoje é o Thales. Joga uma pressão. Você vê o Fabinho jogando uma pressão no Aníbal, no meio-campo. Você vê os garotos aproveitando bem os minutos que tem com o Abel e devem ter ainda mais minutos no sábado, com uma outra formação, provavelmente lá em Barueri, contra o Novo Horizontino. Aliás, estaremos lá. Sábado a TNT mostra, com exclusividade a TNT e a Max mostram Palmeiras e Novo Horizontino, direto de Barueri. Toda a nossa equipe lá, estarei lá pela 4ª rodada do Paulistão. O Santos esbarrou nas suas limitações técnicas e físicas. Alguns jogadores ontem do Santos, como se diz aí no popular, quebraram a bola. O Léo Godoy teve um desempenho sofrível na lateral direita. O Rainer, principalmente os que entraram foram desastres absolutos, né? Rainer, Wendel que não consegue segurar uma bola, Rainer que não consegue progredir numa única jogada, numa simples jogada. Então, tecnicamente, o Santos tem problemas graves. Toma um gol com os seus 2 zagueiros olhando, né? Vendo a vida passar. E fisicamente o time morreu a partir dos 25 do segundo tempo. O Santos simplesmente acabou. Estamos no início da temporada, é verdade, mas a diferença física foi gritante. O Palmeiras também está no início da temporada. O Santos poupou meio time em Campinas. Lembre-se, no domingo, o Santos jogou com 5 titulares diferentes em relação ao jogo contra o Mirassol. Então, era de se esperar que o Santos tivesse mais perna ontem. E o Santos morreu no segundo tempo. Guilherme terminou o jogo com câimbra, Soteldo terminou o jogo com câimbra, um monte de gente com a língua de fora. O que o Santos teve de melhor foi o entendimento entre Soteldo e Guilherme. De novo, no primeiro tempo. Inclusive, o Soteldo tem uma finalização da entrada da área que vai para o alto. O Soteldo cava a falta, chama a falta. Aconteceu a falta do Rios, né? E o Guilherme bate com desvio na barreira. Foi o que de melhor teve o Santos no jogo. Agora, em termos
técnicos, em termos táticos, o time não foi o que foi na estreia. O time não fez a pressão alta e o Caixinha ontem na coletiva falou: eu quero que o time jogue assim, agressivo com pressão alta. Ontem o time não foi. Ontem o time não conseguiu fazer. E as modificações mostraram um treinador que ainda precisa conhecer melhor esse elenco, tá claro. Insistiu com o Rainer, 2 jogos seguidos entrando na ponta direita, não faz o menor sentido, mas também precisa de contratar. E ele falou na coletiva ontem, precisamos de pontas, no plural. Ponta, jogador de meio campo e centroavante. Precisa ver a situação do Tiquinho, que tá treinando, mas ainda não teve a liberação contratual lá do Botafogo, tá amarrado lá o negócio com o Jair, de exame, o Jair tá do sub-20 e tal. Tem muita coisa a fazer. E isso também é reflexo do atraso do planejamento do Santos, que ficou 1 mês e meio em banho-maria, acreditando que o Quinteiros viria, acreditando que o Alexandre Galo ia conseguir, não conseguiu e foi esse papelão, e o presidente dizendo que já tinha treinador e não tinha. Todo esse papelão se reflete agora. Quando eu falo no abismo, eu não me refiro ao placar de ontem. Ontem não foi um abismo de diferença de atuações, até porque estamos no início de temporada e isso é muito difícil acontecer nesse estágio. Mas o abismo ele é institucional. Olha a mentalidade competitiva do Palmeiras e a mentalidade do Santos. Quantas vezes nos últimos tempos vimos o Santos arrancar vitórias nos últimos minutos, como o Palmeiras faz constantemente? Olha a diferença física entre os dois. Essa foi um abismo ontem, né? Essa foi assustadora. Estamos falando de 2 clubes grandes, mas o Santos ontem, no final do jogo, sabe o time pequeno do interior, com dificuldade, sabe o time que vem lá do norte, do nordeste do Brasil, sem muita estrutura, jogar a copinha, e os meninos no segundo tempo tudo morrendo de cãibra, a gente cansa de ver isso na copinha, na Copa São Paulo. O Santos parecia isso ontem no segundo tempo, cara, é o Santos. Porra, num clássico contra o Palmeiras. Quer mais do abismo? Mais. O Santos ontem arrecadou 600 mil, 680 mil, se não me engano, é a renda da Vila Belmiro. Com 13 mil pessoas e, excelente. Excelente nada. O Palmeiras arrecada 2 milhões e meio, 3 milhões por jogo. O Palmeiras é um clube que hoje tem receitas na casa de 1 bilhão. E o Santos não faz nem cosquinha disso. Então há uma diferença clara. Ainda tem mais 2 Palmeiras e Santos no ano, pelo menos, são os 2 do Brasileiro. Pode ser que eles se encontrem no mata-mata do Paulista, pode ser que eles se encontrem na Copa do Brasil. A tendência é que o Palmeiras seja favorito e ganhe os próximos clássicos também. A tendência, o normal hoje é esse. O normal é o Palmeiras superar o Santos, porque fora de campo, porque em termos administrativos, estruturais, econômicos, o Palmeiras está a alguns quilômetros de distância, alguns quilômetros à frente do Santos. E tem o seguinte, Neymar vai chegar, ele pode mudar o patamar da instituição. Ele vai trazer marcas, ele vai trazer holofote, ele vai trazer audiência, ele vai trazer dinheiro e pode até trazer um retorno técnico. Mas o Neymar não é a panaceia. É bom, e o jogo de ontem eu acho que ele escancara isso. O Neymar, se tiver para jogar atletas do nível, me desculpe, do Rainer, do Lucas Braga, do Wendel, do Léo Godoy, vai ficar difícil. Ainda mais o Neymar de hoje, que não é o Neymar de 2010 e de 2011. É bom o santista ter essa consciência, equilibrar as suas expectativas, deixá-las racionais. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.